Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre vírus e sobre resposta imune, e aí a gente vai dar um enfoque mais detalhado no Covid-19, no coronavírus última cepa, última linhagem que está causando a pandemia agora em 2020. Então vamos lá. Qual que é o lance do vírus? Vírus, em geral, são organismos acelulares, eles não têm aparato celular, então eles obrigatoriamente precisam ocupar uma célula para conseguirem fazer as coisas acontecerem no metabolismo deles. Então, estando fora da célula, o vírus não apresenta metabolismo. Eles são feitos basicamente de uma caixa de proteína e material genético que é ou DNA ou RNA, não as duas coisas juntas como é uma célula normal, tá? Que mais? Em volta desse capsídeo, em volta dessa cápsula feita de proteína, ele pode ter um envelope de membrana plasmática que ele pegou da última célula onde ele esteve, ou seja, da célula onde ele nasceu. Tudo bem? Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios por falta dessa ausência de célula. Vamos ver aqui alguns vírus. A gente tem aqui na tela um HIV, estrutura, né, o capsídeo de um HIV, de um vírus da hepatite B, do ebola, de adenovírus, de um influenza genérico e de um bacteriófago. Qual que é o lance? O vírus, como ele depende do formato que ele tem nas proteínas externas para ele conseguir acoplar na célula que ele vai parasitar, geralmente eles são não só espécies específicos, mas eles são também grupos celulares específicos, ou seja, eles parasitam um certo tipo de célula que tem um receptor de membrana, onde ele encaixa as proteínas que formam o capsídeo dele. Tudo bem? Então, tem vírus que parasita todos os seres vivos, inclusive as bactérias. E tem vírus que causa doença em planta, que causa doença em animais, e dentro de cada animal ou de cada planta, eles costumam ter afinidade com um certo tipo celular. Tudo bem? A gente vai conversar sobre isso com mais detalhes. Esse daqui é um influenza. Então, ó, o influenza é um vírus envelopado. A gente está vendo o material genético aqui dentro, que pode ser DNA ou RNA, sendo um vírus genérico, né? A gente está vendo o capsídeo, que é essa estrutura verde aqui azulada. A gente está vendo o envelope, que é feito de membrana bicamada lipídica, como é a membrana celular. E a gente está vendo as proteínas de associação, que estão aqui representadas por esses pininhos vermelhos e por essas estruturas azuisinhas. Essas proteínas de associação são as proteínas que vão aderir nas proteínas de membrana da célula que ele vai parasitar. Tudo bem? Então tá, olha, aqui a gente tem estágios da vida do vírus. Então, o exemplo que eu estou usando aqui é um bacteriófago que está parasitando, consequentemente, uma bactéria, não é mesmo? Porque bacteriófago quer dizer come bactérias. Então, os bacteriófagos parasitam bactérias. Então, aqui no estágio 1, ó, ele se liga na superfície da bactéria, aí ele injeta o DNA dele, e aí daqui pode seguir dois cursos diferentes a infecção. Isso pode depender do tipo de vírus, daquela linhagem específica e de um monte de outras coisas, tudo bem? Então, ele vai seguir o ciclo lítico, onde o DNA vai se duplicar e produzir réplicas virais, e aí vai montar, e aí vai chegar uma hora que a bactéria não consegue mais se autorreparar e vai se romper por causa da quantidade de vírus que estão dentro dela e também por causa do fato de que ela não está se autorreparando, porque os mecanismos dos aparatos celulares estão todos voltados para a fabricação de novos vírus. No caso do ciclo lisogênico, que pode ser seguido também, o DNA do bacteriófago fica inserido no cromossomo único da bactéria, e aí todas as vezes que a bactéria duplica, ela produz cópias desse vírus, certo? E aí ela pode, a qualquer momento, entrar no ciclo lítico novamente e, enfim, é isso. A mesma coisa que acontece com a bactéria nesse caso, pode acontecer com as nossas células, no caso delas serem parasitadas por vírus. Tudo bem? Então tá, vamos conversar primeiro sobre o Covid um pouquinho e depois a gente vai entender
como funcionam os mecanismos da resposta imune, de forma rudimentar, tá? Então tá, gente, olha só. Tem um mapa mental aqui, o propósito dele é vocês entenderem que tipo de sintomas ele pode causar, tratamentos que podem ser usados para combater a infecção, fatores de risco e coisas afins são coisas que estão aí sendo divulgadas na mídia constantemente. A gente ouve sintoma, tosse associada com febre alta, dores no corpo, sintomas que são sintomas de resfriado, né, gente? O Covid, o corona, especificamente esse corona aí, é um vírus de resfriado. Então, ele vai provocar sintomas de resfriado, de uma gripe ou de um resfriado mais forte. Tem sido relatado com muita frequência os sintomas de ausência de olfato e perda da sensação de paladar também, tá? Então, isso são coisas para a gente prestar atenção, ficar aí mais atento com esses sintomas, mas qualquer um que apresente sintomas tem que ser testado rapidamente, certo? Vamos ver. Temos aqui um breve histórico, falando aí sobre tipos vários de coronavírus que já causaram infecções em humanos previamente. Isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência, já aconteceu muitas vezes, tá? As pessoas têm uma virose derivada do coronavírus, porque normalmente é um vírus que afeta a fauna silvestre, e aí, eventualmente, ele pode sofrer uma mutação, que é uma mutação que é passível de parasitar humanos também. E aí, o que vai acontecer é isso. Ele vai causar uma infecção. O caso deste coronavírus especificamente, dessa última linhagem, é que o que acontece? Ele tem uma alta taxa de transmissão e ele tem uma alta taxa de comprometimento da saúde humana, então acaba sobrecarregando os sistemas de saúde, não só do Brasil, mas de todos os outros países também. É que aqui no Brasil está sendo administrado de uma forma bem tosca, bem precária, mas enfim. Porque ele compromete a capacidade respiratória das pessoas, ele compromete também, além do pulmão propriamente dito, também ele compromete a capacidade de transportar oxigênio da pessoa. Então, só ficar no oxigênio nem se sabe se é uma terapia assim tão eficaz ou não, mas é o que está sendo feito e tem adiantado em alguns casos, enfim. A gente ainda sabe pouco sobre os mecanismos exatos de infecção e de funcionamento fisiológicos dele para poder combater com mais eficácia a doença, certo? Então, olha lá, a doença provocada por esse vírus ficou conhecida como Covid, é o nome que a gente dá para a doença, Covid-19, do inglês Coronavirus Disease 2019. São antigos conhecidos, está dizendo aí, fala sobre as outras infecções que teve. Alguns primos destes causaram no passado sérios danos para a saúde pública. Então, a gente teve SARS-CoV, a gente teve a MERS, que foram outras pandemias que atingiram com mais gravidade os países do leste. E aí, por isso, a galera do leste está um pouco mais ferramentada aí em como lidar com pandemias nesse caso aí, conseguiu reagir de uma forma relativamente rápida e voltar às atividades de uma forma relativamente rápida, por um proceder já típico de orientais, japonês não tem o hábito de tocar umas pessoas nas outras, não tem o hábito de ficar muito próximos uns dos outros, e isso já dificulta a infecção, e as pessoas seguem regras com muita clareza lá, então é assim, é para ficar todo mundo em casa, pronto, fica todo mundo em casa e acabou. E a gente sabe que no Brasil não é bem assim que funciona, as pessoas têm uma certa resistência a seguir esse tipo de instrução do governo. Então, olha lá. Olha que foto legal, gente. Essa imagem é uma imagem gerada por microscópio eletrônico. Os vírus são muito pequenos, então eles precisam ser enxergados no microscópio eletrônico. No microscópio óptico não dá para ver. E essa imagem é bem precisa aí, mostrando a estrutura das proteínas de associação que ele tem, e aí dentro as cadeias de RNA, e aí o envoltório feito de membrana, tá? É um vírus envelopado, certo? Vamos ver a fisiologia. Então, é o seguinte:
Quando o vírus tem o material genético dele, sendo DNA ou sendo RNA, ele tem um mecanismo de infecção que é típico daquele vírus. Então, no caso do corona, deste corona especificamente, ele é um vírus de RNA, a gente fala senso positivo. Ou seja, o RNA dele, assim que ele infecta a célula humana, as células do trato respiratório, eles infectam, tem afinidade com as nossas células epiteliais, tá? Só que as células da pele, elas são mortas já dessa superfície, né? E as células do trato respiratório estão vivas, então elas são infectadas. E aí, assim que o vírus entra, invade a célula, o RNA dele entra na célula, ele é um RNA de senso positivo, ou seja, ele vai ser lido pelos ribossomos da célula automaticamente. Começou a ler lá o RNA do corona, o que, que vai acontecer? Uma das primeiras coisas que vai ser fabricada vai ser uma RNA polimerase, ou seja, uma enzima que fabrica RNA. Ele vai fabricar um RNA senso negativo a partir do senso positivo, usando o senso positivo como molde, para que eu possa pegar esse senso negativo e fazer várias cópias de senso positivo para poder fazer novas partículas virais e liberar no ambiente. Tudo bem? Então, ele tem uma cópia, ele faz um molde a partir dessa cópia, e aí desse molde ele faz várias cópias novas e também muitas proteínas virais, e aí eles vão se montando lá e tomando conta do aparato celular. O que, que vai acontecer, consequentemente, com essa célula que está sendo infectada? Ela vai focar o metabolismo dela em produzir novos vírus, porque ela foi hackeada, certo? E aí ela não vai conseguir se autorreparar. Então a célula vai entrar eventualmente num processo de morte programada, que a gente chama de apoptose, ou seja, a célula se mata porque ela está ficando toda danificada e não está conseguindo consertar esses danos. Tudo bem? Vamos lá. Certo. Fatores de risco ou de aumento de incidência de doença zoonótica, ou seja, doenças que passam dos animais para os humanos. Quais são esses fatores? Primeiro, desmatamento e outras mudanças no uso do solo, tá? Então, como que eu posso aumentar a probabilidade de passar uma doença para os humanos se eu desmatar uma área? Por exemplo, é uma doença que já ocorre nos animais silvestres daquela região, já está atuando aí como um dos fatores de controle da população daquele animal. E aí eu desmato aquela região e decido cultivar meu alimento lá, morar lá. O que, que vai acontecer? O animal vai ter contato comigo, porque eu desmatei e ele vai ficar sem casa e tal, e vai ter essa bagunça, esse desequilíbrio provocado no ambiente por minha causa. Consequentemente, eu vou ter um contato com o animal. Já que eu estou invadindo o ambiente que ele habita, eu vou ter um contato com esse animal. Mesmo que não seja um contato físico direto com esse animal, eu vou ter um contato. Se for, por exemplo, uma doença que é causada por um vírus que é transmitido por vetores, um pernilongo pode picar o animal e depois me picar com a maior facilidade, né? Somos ambos mamíferos, ou somos ambos animais homeotérmicos, enfim, de repente pode passar de ave também pra gente, às vezes. Intensa produção agrícola e pecuária. Mesma coisa vai acontecer, ou seja, eu tenho uma grande concentração de animais, eu tenho uma grande concentração da mesma planta no mesmo lugar, o que vai atrair animais. É muito difícil o humano pegar, eu não sei de nenhum caso, na verdade, de um humano que pegou um vírus que causava doença em vegetais, tá? Então a gente está focando aí nos bichos, porque os bichos podem transmitir pra gente. Tem doenças zoonóticas que são causadas por bactérias também. Então, também posso pegar uma doença de bactéria, também posso pegar uma doença causada por um protozoário, da mesma forma, tá? Invadindo o ambiente, degradando o ambiente, desequilibrando, e aí, consequentemente, esses parasitas vão entrar em contato comigo, porque eu tô ali naquele lugar dando bola, certo? Comércio ilegal ou irregular de animal silvestre, mesma coisa. Quando o animal silvestre criado num criadouro comercial, num criadouro que tem licença para trabalhar com isso, esses animais, eles vieram de locais certificados, eles foram tratados, vacinados, medicados, são acompanhados por um veterinário, então são animais que não estão doentes. Agora, se eu entrei na floresta, simplesmente peguei todos os filhotes de papagaio que eu encontrei lá, e aí tô carregando eles dentro de cano, que é o que as pessoas fazem. Um negócio absurdo, gente. E aí eu tô entrando em contato com esses vírus, com essas bactérias que esse animal tá no corpo dele, porque eu não tratei, é um animal silvestre, ele estava na natureza, provavelmente ele está doente de alguma coisa. A gente vira e mexe está doente de alguma coisa. Imagina um bicho que não tem remédio. Então,
toda hora eles são doentes de alguma coisa, e quem tá vivo e doente é porque é resistente àquele negócio, mas ninguém garante que eu vou ser resistente, certo? Mudança climática. A mudança climática vai causar alterações ambientais, e essas alterações ambientais vão causar o mesmo tipo de impacto, ou seja, o animal pode estar fugindo do ambiente onde ele é originário, porque está seco, ou porque está molhado demais, ou porque está muito frio, ele precisa buscar outro lugar para morar, e aí pode aumentar o contato dos humanos com os animais silvestres que estão doentes, certo? Outra coisa que nesse caso específico é de doença bacteriana, não é o que a gente está conversando agora, não é sobre vírus, mas enfim. Resistência antimicrobiana é uma coisa que é bem possível de acontecer também e geralmente é causada por mau uso de antibióticos por parte dos humanos. Prescrições erradas, ou não tomar o curso completo do antibiótico, ou enfim, não buscar ajuda médica, ou achar que sabe qual é a doença que você tem e aí se automedicar. Consequentemente, você vai selecionar linhagens que são resistentes àqueles antibióticos e aí vai ter problemas de bactérias multiresistentes. Então, primeiro, antes da gente falar sobre os impactos do corona especificamente, eu quero conversar com vocês a respeito de uma coisa importante, que é o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele é buscado seguindo um método, certo? Qual que é o lance do conhecimento científico? Ele segue etapas. Ele é todo organizadinho. O fato dele estar todo organizadinho, dele ser baseado numa amostra significativa, permite que esse conhecimento seja adquirido de uma forma organizada e confiável, e que eu consiga repetir esse experimento, e que eu consiga, de repente, ter novos insights sobre aquele mesmo experimento e repetir ele de uma outra forma, mudando uma variável, alguma coisa, e aí ampliando cada vez mais o conhecimento que a gente tem sobre uma certa coisa, sobre um certo fenômeno, tudo bem? Então, basicamente o que acontece? O cientista observa um fenômeno, certo? O fenômeno está acontecendo, ele é observado por um cientista. E aí ele tem um conhecimento prévio a respeito daquilo, ou não, que vai influenciar a explicação inicial que ele tem para aquele fenômeno, certo? Baseado nessa explicação inicial, ele vai fazer experimentos, testes ou novas observações, todas as três coisas, para tentar confirmar ou refutar aquela explicação inicial que ele tem, aquela hipótese que ele tem a respeito daquele fenômeno, da explicação de por que aquele fenômeno acontece ou por que acontece daquela certa forma. Tudo bem? Esses experimentos e testes ou vão gerar novos conhecimentos, sempre, tá? Não tem essa de o experimento deu errado. Não dá errado. O experimento não dá errado. Ou ele dá um resultado semelhante ao que você esperava, ou dá o resultado que você esperava, ou ele dá um resultado diferente do que você esperava. Se ele dá um resultado semelhante ao que você esperava, confirma a sua ideia, valida o seu conceito, você pode repetir os testes, ou você pode já formular uma explicação. Depende da complexidade do conteúdo aí que está sendo analisado, tá? Se ele dá um resultado diferente do esperado, ele rejeita a sua hipótese. Se ele rejeitou a sua hipótese, você repete o experimento ou você conclui que não é daquele jeito que funciona por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tudo bem? Juntando um monte de conhecimento prévio, um monte de resultado de experimento, com amostras significativas, tá? Muitas validações, muitas rejeições de várias coisas diferentes daquilo, então juntando muitos fatos científicos baseados em experimentação, a gente formula uma teoria, tá? O que eu chamo de teoria em biologia, em qualquer ciência, na verdade, não é eu acho que acontece tal coisa, é um fato. As teorias são fatos científicos, são verdades científicas, tudo bem? As verdades científicas, elas são transitórias, tá? É uma coisa que é característica da ciência. Sempre eu posso descobrir mais alguma coisa a respeito daquilo, tá? Por exemplo, evolução. Teoria da evolução. É um fato. A evolução ocorre. Mas a teoria que a gente tem mais moderna não é a teoria que o Darwin propôs. Tá? A gente tem uma nova teoria da evolução, que é a teoria sintética da evolução, que junta um monte de coisa que o Darwin descobriu com um monte de outras coisas que outras pessoas descobriram, inclusive coisas de genética e tal, que eram desconhecidas para o Darwin na época. Tudo bem? Então, as teorias tendem a ficar cada vez mais complexas e mais completas também, usando novos experimentos baseados naqueles mesmos fenômenos que foram observados por outras pessoas antes,
certo? Vamos falar sobre amostra. Qual que é o lance de uma amostra, gente? Uma amostra, para ela ser significativa, para eu publicar um trabalho e ele ter credibilidade, essa amostra tem que ser significativa estatisticamente, ou seja, ela tem que ter um número de sujeitos teste que sejam proporcionais a uma boa parcela da população, certo? Ela tem que ser randomizada, ou seja, eu preciso pegar aleatoriamente pessoas dentro da população, porque cada metabolismo é único, certo? Então eu vou fazer um teste de uma doença, eu preciso saber um teste de uma vacina, eu preciso saber diferentes respostas que podem ser geradas, que coisas podem influenciar da saúde prévia da pessoa, naquele proceder, naquela questão. Por quê? Porque o metabolismo é muito complexo, tem muitas reações, certo? Ela tem que ter essa amostra, um grupo teste e um grupo controle, tudo bem? Ou seja, ela tem que ter um grupo que está sendo testado de verdade, um grupo que está sendo acompanhado só para ver qual que é a progressão normal daquele fenômeno, tá? Por exemplo, no caso de um teste de medicamento, eu preciso ter dois grupos teste e um grupo controle. Um dos grupos teste vai tomar o medicamento de verdade e um grupo teste vai tomar, outro grupo teste, segundo, vai tomar o medicamento que não tem o princípio ativo, sabe? A gente chama isso de placebo. Por quê? Porque existe o efeito psicológico, que é um efeito comprovado, ele existe de verdade, de você tomar o remédio e achar que aquilo vai fazer você melhorar. Tudo bem? Isso tem um efeito psicossomático na pessoa e ela de fato melhora quando ela toma um remédio, mesmo que ele seja um remédio feito de farinha. Tudo bem? E a amostra precisa ser neutra. Então, eu tenho que seguir esses 4 parâmetros aí. Ela tem que ser estatisticamente significativa, ela tem que ser aleatória na população, randomizada, ela tem que ter grupo teste e grupo controle, quantos grupos teste, quantos grupos controle for possível, e ela tem que ser neutra. Tudo bem? Sem pender para acho que vai acontecer tal coisa ou acho que vai acontecer uma certa outra coisa. Estudos de caso são indícios preliminares. Então, no caso do Covid, por exemplo, eu não tenho tempo agora para parar e fazer uma análise com uma amostra significativa randomizada, mas eu posso buscar indícios de mecanismo de funcionamento do vírus fazendo estudo de caso, tá? Estudo de caso é um indício preliminar, mas não é conclusivo para uma certa questão. Então, eu vou baseada no estudo de caso, eu posso, por exemplo, estabelecer uma linha de raciocínio que vai me levar a fazer um teste mais profundo, a fazer um experimento propriamente dito. Tudo bem? Casualismo não é dado de análise, ou seja, o que aconteceu com a minha avó, o que aconteceu com a minha tia, o que aconteceu com a minha prima, o que aconteceu com o cachorro do vizinho, não é um estudo de caso. O estudo de caso é uma coisa organizada e também tem uma metodologia própria para ser seguida. Tudo bem? Então, olha só, amostra para estudo. Eu tenho o grupo de intervenção, que é o grupo teste, e o grupo controle, certo? E aí eu tenho o efeito que pode estar presente ou ausente no grupo de intervenção, e eu posso ter no grupo controle também o efeito presente e o efeito ausente. Juntando todos esses dados que eu vou concluir se é pertinente usar aquele certo medicamento, se é pertinente aquela certa metodologia ou não, tá? Observando os dois grupos, certo? Amostra randomizada, ó, gente, tem uma ilustraçãozinha aqui de uma amostra randomizada. Eu peguei um número aleatório de pessoas, de ambos os sexos, tudo bem? Então, o oposto de uma amostra randomizada é uma amostra viciada. Uma amostra viciada é uma amostra que você, por exemplo, eu vou estudar Covid e aí eu vou na ala do hospital que trata pessoas com problemas respiratórios. Qual que é a probabilidade da incidência ser alta lá de Covid? Muito grande. Por quê? Porque eu peguei uma amostra que as pessoas estão com problemas respiratórios, notadamente. Tudo bem? Isso é uma amostra viciada e isso não é uma amostra adequada. Ela tem que ser randomizada e significativa estatisticamente. Um hospital, uma ala de um hospital não é randomizada. Uma ala de um hospital não é significativa estatisticamente. Tudo bem? Muito menos grupo controle e grupo teste, certo? E não é neutro, nada neutra. Certo.
Vamos então agora conversar rapidamente sobre resposta imune. Gente, qual que é o lance da resposta imune? A resposta imune é o seguinte. Digamos que eu tô com uma espinha no... Aliás, eu tô mesmo. Uma espinha aqui no rosto, certo? Essa espinha, ela é uma infecção bacteriana. Ela invadiu a minha pele, né? A primeira coisa que acontece quando um micro-organismo invade a minha pele é uma resposta imune inespecífica que a gente fala. Eu tenho células que ficam ali na camada inferior da pele, na derme, e vão fagocitar esse invasor. Tudo bem? Muitas vezes, no caso da espinha, por exemplo, acabou ali o caso. Porém, às vezes, essa resposta primária, essa resposta inicial, não é suficiente para dar conta da infecção. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso de uma resposta específica. Essa resposta específica, ela é feita sob medida para reagir para aquele específico agente invasor. Tudo bem? Então, eu tenho a entrada do micro-organismo no meu corpo, eu tenho uma resposta primária de fagocitose, ou seja, vão fagocitar aqueles micro-organismos lá estranhos. E aí eu tenho, consequentemente, ou uma solução ou uma progressão dessa infecção, tá? Se a infecção progrediu, essas células que fagocitaram, elas vão até os meus linfonodos, que são as estruturas linfáticas que a gente tem nas articulações em maior quantidade, tá? Onde juntam-se vasos linfáticos, e vão apresentar partes daquele organismo que ela fagocitou para mostrar, para checar se alguém ali no linfonodo já tem capacidade para fabricar anticorpo contra aquela doença específica. O que é um anticorpo? Um anticorpo é uma molécula, uma proteína, que é feita sob medida, utilizando a forma mesmo, propriamente dita, das moléculas daquele organismo. Tudo bem? Então, é um lance que a gente chama de encaixe chave-fechadura. Eu faço um anticorpo, ele é exatamente feito para encaixar naquele específico tipo de micro-organismo que está me infectando. Essa imunidade específica, ela tem uma memória. A gente tem células de memória, não a memória do cérebro, células de memória, células imunológicas que vão guardar a memória de como que eu combato, como que eu faço anticorpo contra aquela específica doença. Tudo bem? Isso tem duas formas diferentes de acontecer. Ou isso vai acontecer espontaneamente, quando eu pego uma doença, e aí, consequentemente, eu vou fabricar os anticorpos lá usando os micro-organismos que meu corpo vai fagocitar e vai apresentar nos meus linfonodos. Ou eu picoto esse micro-organismo em micro pedacinhos e exponho o meu corpo a ele voluntariamente, utilizando uma vacina. Quando eu uso uma vacina, gente, a vacina, ela é feita para ensinar o meu corpo a reconhecer aquele organismo sem que eu precise ficar doente. O que é uma coisa genial, gente. Fala a verdade. O cara que inventou isso era um gênio. Então, eu pego partes do micro-organismo enfraquecido e aí o meu corpo vai aprender a fazer anticorpos contra aquilo. E aí eu vou ter uma memória imunológica sem nunca ter ficado doente daquela doença. Tudo bem? Mas, às vezes, o micro-organismo que causa uma certa doença, no caso vou usar a influenza, por exemplo, que eu sei de cor esses dados. O influenza, ele se torna irreconhecível para o meu sistema imune em cerca de 7 ou 8 meses, mais ou menos. Ou seja, eu tenho que tomar vacina de gripe todo ano. Por quê? Porque em um período de 7 ou 8 meses, o vírus da influenza vai sofrer tantas mutações, tantas alterações no seu material genético, que ele vai se tornar irreconhecível no formato para o meu corpo. Então, eu tenho memória para aquele vírus que eu peguei ano passado, ou para aquele vírus que eu tomei a vacina ano passado. Eu não tenho memória para essa nova cara que ele tem agora. É como se um bandido que tivesse invadido minha casa, eu coloquei cartazes de procurado dele para todos os lados, tivesse feito tanta plástica que ele se tornou irreconhecível para mim. Tudo bem? Basicamente é isso. Então, a imunidade, nossa imunidade, ela pode ser específica, que é uma imunidade que usa
anticorpos, sim, ou pode ser inespecífica, que é aquela resposta primária da espinha, por exemplo, que já resolveu o caso da espinha ali mesmo, fica circunscrita ali a infecção e beijo, tchau. Agora, essa resposta, ela pode ser uma resposta ativa, que é o caso da vacina. Vamos conversar sobre vacina. Já conversamos sobre vacina. Ela pode ser uma resposta ativa, ou seja, ela pode ser uma resposta que o meu corpo produziu os anticorpos, tudo bem? Então, eu vi o antígeno, eu vi a molécula, meu corpo viu, né, meu sistema imune viu a molécula, e aí ele elaborou uma resposta sozinho para aquilo, uma resposta imune ativa, que a gente fala, ou ela pode ser uma resposta imune passiva. Eu recebi os anticorpos prontos já. Isso pode ser feito de duas formas. Tanto na imunidade ativa quanto na imunidade passiva, isso pode ser feito de duas formas. Peraí, gente. Então tá. Resposta imune ativa. Vou fazer anticorpos, vou aprender a fazer anticorpos contra uma certa coisa. Isso pode ser feito de duas formas. Da forma natural, que é pegando a doença, ou da forma artificial, que é tomando uma vacina. Quando a resposta imune é passiva, ou seja, eu recebi os anticorpos prontos, isso pode também ser feito de duas formas. Tem a forma natural, que é quando a mãe passa para o bebê pela placenta, ou quando a mãe passa para o bebê pela amamentação, anticorpos prontos que ela fez com as memórias que ela tinha imunológicas, ou pode ser feito usando um soro terapêutico, não um soro fisiológico, que a gente usa para se hidratar, né, gente? Soro terapêutico. Qual que é o lance do soro terapêutico? Eu vou pegar um bicho grande, geralmente um cavalo, que é um bicho bem grande, tá? E aí eu vou injetar nesse animal o antígeno que me interessa fazer soro contra. Em que situações eu uso soro? Eu uso soro quando a probabilidade de eu morrer decorrente daquela entrada daquele micro-organismo ou daquela toxina no meu corpo é tão alta que com certeza não vou conseguir fazer anticorpos antes de eu vir a óbito. Tudo bem? Então, por exemplo, no caso de acidentes ofídicos, picadas de mordidas, né? Morde, porque é com dente. Mordidas de serpente. O que vai acontecer? A pessoa a serpente mordeu, deu bote, mordeu a pessoa, injetou veneno na pele dela, e aí a toxina é tão forte que ela vai causar morte na pessoa antes de que ela possa fazer anticorpos contra aquele veneno, porque é uma toxina muito forte. Então a gente vai lá, corre no Butantan, por exemplo, que é um lugar aqui em São Paulo que tem aí uma excelente linha de pesquisa de imunologia, a quantidade de conteúdo científico que o Butantan produz nessa linha imunológica por ano é absurda, mesmo eles recebendo super poucos incentivos ultimamente, né? Enfim. O que acontece? Injetei o veneno no cavalo, é uma dose pequena e o bicho é muito grande, então a dose não é suficiente para deixar nem ele doente, mas ele vai aprender a fazer anticorpos contra aquela proteína, porque é uma coisa estranha no corpo dele, certo? Consequentemente, ele vai fabricar anticorpos. O que eu faço? Eu tiro um pouco do sangue do cavalo, um tanto que não vai prejudicar a saúde do cavalo, porque ele está me beneficiando, certo? Não vou prejudicar o animal. E aí, consequentemente, eu vou tirar as hemácias e vou ficar só com o plasma dele. Eu posso até devolver as hemácias para o cavalo, inclusive. Eu pego esse plasma que está cheio de anticorpos para aquele específico veneno de serpente, e aí eu vou ter que preservar isso com condições super restritas e tal, e aí as moléculas ficam lá. Qual que é o lance da preservação restrita? Proteína é uma coisa que é suscetível a mudanças de temperatura e é uma coisa que é suscetível também a mudanças de pH. Então eu preciso manter essas duas coisas estáveis, temperatura baixa e o pH certinho lá, para que eu não danifique as moléculas que eu tive o maior trabalhão para fazer, certo? Na verdade, o cavalo teve o maior trabalhão para fazer, eu tive o maior trabalhão para extrair do cavalo. E aí isso fica lá no hospital, a pessoa vem apresentando sintomas, fala, fui picado por uma cobra, aí ela está apresentando certos sintomas, presume-se que seja uma serpente tal, e aí eu uso o veneno
Mentira. O soro específico para aquela certa espécie de serpente para tratar aquela doença daquela pessoa. Tudo bem? Então, isso é um exemplo, tá? Tem outras doenças que são tratadas assim também. Tétano, eu uso soro, é uma doença muito grave. Para botulismo, eu uso soro também. Existem outros casos, raiva, posso usar soro também. Mas, enfim, tá? Veneno mais comum é para veneno de serpente e para veneno de algumas aranhas também. Tudo bem? Então, gente, isso era um geralzão do que a gente tinha que saber para a gente poder entrar no nosso debate aí já mais informado e ter umas perguntas mais legais para fazer, umas questões mais legais para discutir. Tudo bem? É isso. A gente se vê. Tchau, tchau.